Olá, eu sou Antônio Borreiro, da OKR Brasil, e hoje eu vou trazer mais um vídeo do nosso programa Resultados Exponenciais com OKR. O objetivo da OKR do Brasil é ajudar empresários a transformar suas estratégias em resultados exponenciais. Eu tenho aqui, vou passar para vocês vários pontos importantes sobre o OKR e uma parte da metodologia que é muito importante, que é a cadência alinhada de reuniões. Então, eu vou compartilhar com vocês em minha tela e vou trazer, então, um conteúdo que eu espero que seja de utilidade para todos. Bom, então, como eu disse na introdução, a OKR do Brasil está lançando um programa que chamamos de Resultados Exponenciais com o OKR. E o nosso objetivo é ajudar empresários a transformar suas estratégias em resultados exponenciais. Quando falamos de resultados exponenciais, são crescimentos de 2, 4, 8, 10 vezes, né? E então, ao longo de vários vídeos que nós vamos estar publicando aqui nesse canal, a gente acredita que vai poder contribuir para os empresários conhecerem a metodologia OKR e como nós, aqui da OKR do Brasil, podemos ajudar a transformar estratégias em resultados exponenciais. Ah, nós vamos, como eu disse, estamos divulgando uma série de vídeos, né? Eu sou o Antônio Borreiro, sou consultor empresarial e sou sócio aqui da OKR do Brasil. Hoje, nós vamos falar sobre a importância da cadência de reuniões para a execução da estratégia, né, usando o método OKR, que essa é uma diferença de métodos convencionais, né? Não basta simplesmente definir objetivos, metas, há que se criar uma cadência, uma rotina, né? Que comprometa as equipes com o que é mais importante para a companhia. Então, o que vocês poderão aprender hoje? Primeiro passo, sempre importante a gente entender por que essas estratégias falham, não? A nossa proposta aqui de ajudar os empresários a transformar estratégias em resultados exponenciais passa por entender por que as estratégias falham. Então, nós vamos abordar isso rapidamente e em breve a gente vai lançar um vídeo específico só sobre esse tema. Vou falar rapidamente também sobre o que é o método OKR. Aí a gente vai entrar um pouco mais a fundo aqui sobre a cadência alinhada de reuniões e o que a gente ganha ao criar uma cadência como essa, exemplos de cadências, né? Quais são os jeitos certos para criar uma cadência. E, por fim, vou me indicar 3 passos que você pode usar para criar sua própria cadência, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, né? Então, abordando o tema, por que as estratégias falham? Eu trouxe aqui, basicamente, 2 estudos, né, que falam, que são clássicos sobre o tema. Um é um livro do Ran Charan, né, do Larry Bossidy, que é sobre execução. E eles trazem várias coisas interessantes nesse livro, mas a principal delas é que 70% das estratégias falham por falhas na execução. A execução não é feita como deveria ter sido feito e, consequentemente, as estratégias não cumprem os resultados que as empresas esperavam, né? E outra constatação importante é que as empresas vencedoras são aquelas que demonstram maior capacidade para executar as suas estratégias, né? Então, é importante aqui, a mensagem principal desse livro é que a falha na execução leva à falha da estratégia, né? Um outro estudo interessante também, que saiu na Harvard Business Review, é sobre
a questão da comunicação da estratégia, né? Que também é um dos fatores que levam a uma falha na execução. E a Rebecca Holmes e mais alguns pesquisadores publicaram na Harvard Business Review uma pesquisa de 2005, depois repetiram mais adiante, e que mostra que os líderes têm dificuldade para comunicar com clareza os objetivos estratégicos, né, da empresa para todos os níveis da organização, principalmente os níveis operacionais. E a pesquisa que foi realizada com 124 empresas mostram que é uma coisa bastante grave, que apenas 28% dos executivos, né, que são os responsáveis pela execução, conseguiram indicar corretamente quais seriam pelo menos três iniciativas estratégicas de suas empresas, né? A pesquisa mostrou que, em alguns casos, os executivos citavam outras iniciativas que não eram aquelas escolhidas pelas empresas. Ou seja, se o executivo não tem clareza sobre o que precisa ser feito, imagine, então, as equipes operacionais, né? Então, as estratégias falham basicamente, principalmente por falha na execução, e a execução falha por conta que não existe clareza na comunicação e no acompanhamento das estratégias, né? Então, nós vamos falar um pouco aqui hoje de como que se pode comunicar claramente e como se pode comunicar, acompanhar de forma mais efetiva a execução da estratégia. Então, nós da OKR do Brasil, nossa proposta, então, é criar uma ponte entre o abismo que existe hoje entre a estratégia e o resultado, né? E essa ponte vem através da execução e nós desenvolvemos uma metodologia que usa o OKR como base, mas também usa os conceitos do Balanced Scorecard, né? Para mapear as estratégias e transformar essas estratégias num plano de ação que pode ser claramente entendido e executado pelos times executivos e operacionais. Aqui, rapidamente, para falar do OKR, nós vamos trazer muitos conceitos a respeito do OKR. Aqui é só simplesmente um resumo para entender. O OKR foi um método que foi desenvolvido pela Intel há muitos anos atrás e depois ficou popular no Google, né? Tudo cresceu usando o OKR. E, basicamente, o OKR é um acrônimo de objetivo e resultado-chave, ou seja, nós transformamos nossas estratégias em objetivos e resultados que são facilmente entendidos pela companhia como um todo. E isso traz um foco muito claro sobre o que é mais importante a ser feito, cria um processo estruturado na empresa, é um método que é uma referência de mercado e ele é 100% mensurável e 100% verificável. Então, é um método que muitas empresas estão usando, tanto no Vale do Silício, na Europa e aqui no Brasil, e no nosso ver, a melhor metodologia que existe para transformar estratégia em resultado, para executar os planos das empresas. E a cadência alinhada, que nós vamos falar bastante dela daqui para frente, ela trabalha justamente nessa questão do foco e da estruturação dos processos. Bom, os pilares do OKR basicamente são, uma vez que a gente tem a execução estratégica, que soma a visão de longo prazo mais a missão da empresa, né? Essa execução estratégica, ela é transformada em objetivos e resultados chaves e, consequentemente, se define iniciativas para obter os resultados que, consequentemente, nos levam a atingir os objetivos. Então, o foco, ao final, é quais são as iniciativas que faremos nessa semana
para atingir esses resultados e, consequentemente, atingir esses objetivos que nos levam à execução estratégica. Então, esses são os pilares. Na base estão as iniciativas, mas existe uma clareza na companhia, em todos os níveis, e quais são os objetivos, os resultados e as iniciativas. Lembrando que o OKR trabalha com uma visão trimestral de execução. Nós temos uma visão anual de objetivos e metas a cumprir, porém, esses aí são divididos em trimestres para dar maior clareza e maior foco sobre o que precisa ser feito, né? Então, como eu já disse antes, é um método eficaz para comunicar e executar o plano estratégico. Entrando aqui no que é uma cadência alinhada de reuniões, o alinhada vem dessa imagem que parece que nós temos um ninho, né? Então, a cadência começa com uma reunião, com uma definição anual, né? Que é por exemplo, uma reunião anual de divulgação dos objetivos estratégicos para o ano, né? Seja ele ano calendário ou o ano fiscal, né? Depois, esses objetivos anuais são divididos em objetivos trimestrais, como se fosse uma escada, né? Que a gente vai galgando até chegar no topo, que nos leva a cumprir com o objetivo anual. Os objetivos trimestrais são divididos em objetivos mensais, que, por sua vez, são divididos em objetivos semanais. Então, a cadência alinhada é um ritual que existe dentro da metodologia OKR, que é diferente de outras metodologias, porque aqui, desde o princípio, se tem uma programação definida sobre quando essas reuniões serão realizadas, isso para sempre aumentar o foco na estratégia e no resultado. Então, aqui são rituais de compromisso com os resultados, ou seja, isso não é alguma coisa que acontece de vez em quando, não é. Existe uma formalidade, existe um ritual para, então, a gente não perder de foco a execução e não perder de foco os resultados. Então, assim, a gente pode se perguntar, então, o que a gente ganha criando uma cadência de reuniões, né? Normalmente as pessoas falam, nossa, mais reunião, mas essa não é uma reunião qualquer. Essa é uma reunião focada em resultados, né? Então, primeiro, a cadência estabelece uma rotina poderosa para aumentar a produtividade da equipe. Ou seja, a gente cria uma rotina que, com o passar dos meses, se incorpora, vira um hábito das equipes trabalhar assim de forma bastante focada, sempre olhando os resultados, né? Então, isso aumenta muito a produtividade da equipe e os resultados da empresa. Aumenta o foco nas atividades mais importantes para os resultados. Então, se define alguns objetivos para, naquele trimestre, conseguir mover a empresa para um patamar mais elevado, próximo nível. Aumenta muito o engajamento e o compromisso das equipes, pois elas toda semana, todo mês, todo trimestre, conversam sobre a estratégia, sobre os resultados e o que elas precisam fazer para melhorar e para atingir os objetivos. Facilita a comunicação da estratégia para as equipes operacionais, pois ela é facilmente entendida, uma vez que ela está dividida em passos menores, em atividades menores, que são mais simples de entender e executar. Facilita também o desenvolvimento dos indivíduos e das equipes, porque as reuniões, são uma oportunidade para dar um feedback dinâmico para as equipes, para os indivíduos, e eles, então, constantemente estão recebendo um feedback sobre o que está funcionando bem e o que precisa melhorar.
Outra coisa importante é que o colaborador identifica qual é o impacto do seu trabalho no resultado da empresa. Isso aqui gera mais engajamento, mais comprometimento com as metas, né? E uma coisa muito importante, ao se verificar a execução, os resultados constantemente, né? Se é possível fazer, corrigir rapidamente desvio de rotas e fazer ajuste na execução sempre que necessário. Então, não se espera o final do mês, ou o final do semestre, ou o final do ano, para corrigir algo que já não está, que já sabemos que não está funcionando. Aqui, detalhando um pouco mais sobre a cadência de reuniões, então começa sempre pela reunião anual, onde a diretoria define quais são os objetivos estratégicos para a empresa. Esses objetivos são depois desdobrados e alinhados com os times operacionais, né? Criando objetivos estratégicos e táticos, né? Uma vez que é feito esse alinhamento, os objetivos são então divididos por trimestre. Então as equipes sabem exatamente qual é o seu principal objetivo estratégico por trimestre e, consequentemente, os objetivos táticos e operacionais que são decorrência desse objetivo estratégico, né? Com um foco de curtíssimo prazo, 3 meses, né? Então, as equipes sabem o que elas precisam fazer nos próximos 3 meses e isso vai ajudar a se mover na direção do objetivo anual. Também para aumentar ainda mais o foco e aumentar mais a clareza sobre o que precisa ser feito, também se reparte, assim, se divide esses objetivos trimestrais em objetivos mensais, né? Onde as equipes, então, vão trabalhar para atingir esses objetivos, né? Que ao final do trimestre vão compor assim, a meta que se esperava atingir para esse trimestre e vai colaborar para o atingimento do objetivo do ano. A gente, dessas revisões mensais e semanais, se usa muito a questão da gestão visual. Eu vou dar um exemplo mais à frente, onde as equipes sempre podem ver o resultado do seu trabalho e se elas estão avançando na velocidade requerida para o projeto. E por fim, a reunião semanal, que, no meu modo de ver, é o ponto mais importante da cadência aqui, que as projeções anuais e trimestrais e mensais as empresas mais ou menos estão acostumadas a fazer, porém a semanal nem todas as empresas fazem. E é na reunião semanal, que é uma reunião curta de 30 minutos, onde se discute as ações prioritárias, né, a serem executadas para atingimento dos resultados, né, do mês ou do trimestre. Então, aqui simplesmente se fala o que se fez na semana anterior e o que se vai fazer nessa semana e qual o impacto disso na obtenção dos resultados. Então, são reuniões de compromisso, onde as equipes informam quais são as suas prioridades e que, se houver algum ajuste, se define uma reunião específica para os ajustes. A ideia é que sempre sejam reuniões rápidas, reuniões de ação, de decisão, não reunião de reclamação, né? Então, aqui a questão do check-in, né? Ele é essencial para gerar compromisso e é uma reunião onde todos falam, né? Todos, a equipe, cada componente da equipe tem uma meta a cumprir, inclusive o próprio líder da equipe, né? Então, todo mundo tem que falar e se comprometer, né? Então, agora eu vou falar, como a gente já mostrou qual é a importância de ter uma cadência de reuniões, né? Para aumentar o foco nos resultados, na execução da estratégia, né? Eu vou comentar aqui quais são os jeitos certos de criar uma cadência de reunião, né? E, em paralelo, a gente comenta o que não funciona, né? Bom, o primeiro passo é
define um calendário anual para todas as reuniões, desde a reunião anual, trimestral, mensal e semanal. A, a, é assim, a boa prática recomenda que se defina um calendário anual para todas as reuniões, já incluindo a questão de feriados e temas específicos das empresas, né? É importante que se defina datas, horário, duração e que sejam sempre fixos. Então, se uma reunião anual leva 3 horas, uma trimestral leva 2 horas, uma mensal leva 1 hora e a semanal leva 30 minutos. E não deve passar disso para que a reunião não derive para assuntos aleatórios que não fazem parte daquele objetivo específico da reunião, né? Outra coisa importante, como todo mundo reclama do número de reuniões, é importante acoplar a cadência de reuniões a reuniões que já existem, né? Se existe reunião de planejamento trimestral, etc., então, acoplar a reunião a essas reuniões já existentes, né? É importante sempre adotar a prática de indicar um participante para controlar o tempo, né? Para que todos tenham voz e que não se gaste muito tempo com temas que não fazem parte da agenda ou que pode ser tratado em outro momento. O importante é sempre usar um método visual para fazer a gestão dos indicadores, né? A gente chama de gestão visual ou gestão à vista, né? Porque uma vez que a gente vê, consegue, é um placar, né? Então a gente sabe se o nosso time está ganhando ou está perdendo ou está empatando. Olhando o placar, a gente já sabe qual é a tendência e em que situação a gente está. E outro, outro ponto importante, né? Faça sempre reuniões com agenda clara e com foco na ação, né? Ah, então, esses são os jeitos certos, né? Normalmente, o jeito errado de muitas empresas ah, acabam usando, né? É não ter um calendário fixo para as reuniões, não ter datas e horários pré-definidos e não controlar o horário de início e de término das reuniões, né? Porque as reuniões, às vezes, se avançam muito do horário e, no final, se discute muito o problema e acaba não sobrando tempo para pensar na solução, né? Então, isso aqui são os jeitos certos, ou seja, ter o calendário com data, horário e duração fixo para que todos da empresa saibam que isso é um valor da empresa, que não, ou seja, ninguém vai marcar uma reunião por uma data que já se sabe que tem uma reunião dessa espécie importante, né? E evitar criar um número excessivo de reuniões, ou seja, a ideal é acoplar com reunião que já existe e sempre que possível reduzir o número de reuniões que existe na empresa, né? Muitas reuniões às vezes podem ser substituídas por um e-mail ou por um telefonema. Então, essa são os jeitos certos. Eu também propus de trazer aí 3 passos, né, para você criar a sua própria cadência, né? A cadência é importante tanto para práticas profissionais como pessoais, né? Se a gente quer cumprir um objetivo, realizar um determinado projeto, a gente tem que, além de definir claramente o objetivo e qual é o resultado que a gente quer chegar, a gente tem que criar uma cadência, tem que criar uma rotina que garanta que a gente vá dar os passos necessários para chegar no lugar onde a gente quer chegar. Então, o primeiro passo é reunir a equipe para fazer um alinhamento sobre os objetivos para o trimestre, né? Quando a gente fala alinhamento, isso é um fundamento do OKR. O OKR não, a gente não, assim, ele substitui aquele método top-down, né, de cascateamento, onde o diretor fala para o gerente fala para o supervisor fala para o operador e às vezes como mostrou o estudo lá da Harvard, né,
em cada nível se perde clareza sobre qual é a estratégia, né? E no final o diretor tem uma estratégia e o operador está fazendo uma coisa totalmente diferente. Então, o OKR é um fundamento, pressupõe que exista alinhamento. Os diretores continuam dando a diretriz estratégica, mostrando para onde vai a companhia, mas o time gerencial tem que traduzir e alinhar com as equipes operacionais quais são esses objetivos e saber e definir com a equipe qual é a contribuição, a máxima contribuição que ela pode dar, considerando as competências e os recursos que ela já tem. Às vezes, algumas metas, alguns objetivos são muito desafiadores, onde se requer que a equipe adquira novas competências ou que necessite novos recursos, né? As novas competências normalmente se obtêm através do treinamento, né, ou da contratação de alguma pessoa especializada, uma consultoria, coisa assim, né? Uma vez que faça esse alinhamento, é importante reforçar a importância da cadência das reuniões, né, para manter o foco na execução do plano. Lógico que aqui exige um papel importante da liderança. A liderança tem que ser o exemplo, né? A liderança tem que comparecer em todas as reuniões, a liderança tem que chegar pontualmente na reunião e garantir que todos falem, que todos tenham voz e que a reunião cumpra o seu objetivo, que é tomar ações no sentido de agir na direção de realizar o plano, né? Outro ponto importante, outro passo importante é divulgar os calendários das reuniões trimestrais, mensais e semanais com data, hora e duração fixo, né? E mais, definir sempre o participante para ser o que a gente chama de timekeeper, né? Que é o guardião do tempo, ou seja, que garante que todos tenham voz com um tempo necessário para expor suas atividades, né? E que essa pessoa redige uma ata com o resumo das principais ações definidas, né? É importante também que a liderança blinde, vamos dizer assim, essas agendas, né? Evitando que outros setores venham a incluir atividades nos dias, datas e horas, né? Que essas agendas estão previamente agendadas, ou seja, tem que haver um compromisso aqui, algo tem que ser algo sagrado para que toda a companhia passe a dar valor para isso e transforme isso que faça parte da cultura da empresa ter essa cadência de reuniões, sempre com datas, horas e duração fixo, né? Para que todos, então, consigam ter máximo foco na execução da estratégia. E o importante, também muito importante aqui, é a questão da gestão visual, né? Ou seja, a gente precisa medir o avanço das equipes, né? Tem aquela velha regra da administração, aquilo que não se mede não se pode melhorar, né? Então, é, serve sempre para manter o alinhamento constante entre a execução e a estratégia. Se a equipe está se atrasando na realização daquele resultado, daquele objetivo, provavelmente não vamos executar, não vamos chegar no nosso objetivo ao final do trimestre e, provavelmente ao final do ano, né? Então, aqui é um exemplo aqui de gestão visual. Eu trouxe aqui um exemplo que a gente extraiu do trabalho que a gente fez com o cliente, né? E então, normalmente, a gente tem objetivos estratégicos, né? Alguns objetivos estratégicos podem ser assim, desdobrados em objetivos táticos, né? E aí cada objetivo, cada OKR, né, tem seu KR, né? Normalmente de 3 a 5 resultados-chave, né? O que é o resultado-chave? É aquilo que precisa ser feito para que o objetivo seja atingido, né? Então, aqui normalmente se define várias atividades, né? Grupos de atividades, e aí as equipes ficam responsáveis por essas atividades, e à medida que elas vão cumprindo as ações definidas semana a semana, vai se movendo o placar, né? À medida que elas
que ela cumpra basicamente a maior parte das ações, se espera que ela chegue a 100% e às vezes consegue até ultrapassar os 100% quando está relacionada a produzir, por exemplo, o número de documentos ou o número de produtos, coisa do tipo assim. Então, essa é uma maneira de controlar, vamos dizer assim. Então, isso é atualizado semanalmente, né? Nas reuniões de check-in, a primeira coisa que se vê é o placar, e aí cada membro vai falar o que ele vai fazer para movimentar o placar no sentido de cumprir os 100% da meta ou ultrapassar, né? Quando está relacionado com a produção de itens aí, né? Então, agora, se existisse ou tivéssemos aqui alguma coisa que tivesse vermelho, ou seja, que tivesse abaixo dos 30%, esse seria um caso onde o líder deveria se reunir com a equipe para então fazer uma análise mais profunda do que está acontecendo, para corrigir, para fazer um ajuste na rota, né? No sentido de tentar recuperar o tempo perdido, né? Então, a gestão visual é uma ferramenta muito importante aí e que mantém toda a equipe, toda a companhia no foco. E uma outra maneira também de ajudar na gestão das atividades é o famoso Kanban, né? Que é um método muito antigo que da indústria automobilística que foi adaptado para o mundo corporativo, né? Onde basicamente as equipes definem várias ações, atividades para fazer, tem atividades pendentes. Ela foca na semana o que precisa ser feito e depois vai aqui acumulando atividades já feitas. Ou seja, o foco aqui é na semana, a gente sempre tem uma quantidade grande de coisas para fazer, mas a gente traz para a semana as atividades que estão dentro da capacidade de execução das equipes, né? Então, isso a gente constantemente está fazendo e as equipes se reúnem na reunião de check-in para justamente olhar isso, né? Olha, olha aqui o placar e depois olha quais são as ações que estão sendo feitas. Nesse momento, existe um alinhamento se essas ações escolhidas vão realmente vão ser favoráveis à melhoria do nosso placar, né? Então, existe aí uma discussão entre a própria equipe e a liderança de quais são as ações que devem ser priorizadas na semana, considerando que a gente precisa melhorar o placar. Bom, aqui esse foi então um resumo sobre o que a gente queria falar da cadência alinhada, ou seja, da importância dessas reuniões aí para manter o foco na execução. Falando rapidamente sobre a OKR do Brasil, a OKR do Brasil foi formada em 2021 por executivos que têm atuação na área de engenharia e gestão de negócios, né? Ah, nós possuímos aí 30 anos de experiência no mercado público e privado, atuando em uma diversidade ampla de empresas, né? E nós já desenvolvemos aqui a metodologia da OKR do Brasil, né, que concilia planejamento estratégico, que normalmente o mercado usa o BSC, com a execução, que é feita através da gestão de metas, usando o método OKR e mais algumas coisas. Ou seja, a OKR do Brasil quer trazer uma solução para esse dilema que existe no mercado onde as estratégias nem sempre geram os resultados esperados, né? E a nossa ambição aqui além de resultar, não é só transformar em resultados medianos, né? A gente quer resultados exponenciais, onde as empresas realmente consigam colocar novos produtos no mercado, entrar em novos segmentos, né? Que às vezes o dia a dia consome a empresa e os novos produtos, os novos segmentos não são atingidos, né? Então, para ajudar os empresários a transformar suas estratégias em resultados operacionais exponenciais, nós oferecemos mentorias, treinamentos online, implantação de projetos
produtividade e cursos EAD. Aqui nós deixamos nossos contatos, agradecemos aí o tempo que tenham dispensado para assistir esse vídeo. Aqui segue os meus contatos e aí o Instagram da OKR do Brasil, o nosso canal no YouTube e o nosso site, que que está aí. E em breve nós estaremos lançando novos vídeos falando sobre o OKR e falando sobre outras sobre outras formas de usar o OKR para melhorar os resultados da empresa. Então, nos sigam aqui nos nossos canais, que em breve teremos mais conteúdo para vocês. Obrigado e vamos em frente. Obrigado.